Bom, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Vamos dar início aí a mais um comentário de fechamento. Quem está falando é o Peralta. Vamos começar então pelo Ibovespa. A gente mantém o que a gente vem dizendo há alguns dias. O Ibovespa segue, por enquanto, a tendência de baixa. Apesar desse rompimento de resistência na faixa de 68.250, se a gente notar, olha, topo, topos mais baixos, fundos mais baixos, topos e fundos descendentes igual tendência de baixa. Para que a gente modifique a nossa ideia em relação ao Bovespa, a gente teria que esse movimento altista de repente atingir aqui os 72.473 pontos, que é o objetivo de 200% de fio, e então romperíamos a linha de tendência de baixa, romperíamos esse topo anterior e aí os recuos passariam a ser compráveis, a tendência de baixa estaria mantida. Para quem acredita na tendência de alta, se mantém, que esse movimento faça, esse suporte de 68.250 não deveria ser perdido. E abaixo desse fundo anterior aqui, desconfigura completamente o provável pivô. Vamos dar uma olhada aqui no Dow Jones. O Dow Jones, como a gente já tinha feito essa semana, nós modificamos, passamos a linha de tendência para baixo desse fundo, em virtude desse topo ter sido maior que esse, a linha de tendência de alta que anteriormente estava nessa região, passou para a região mais baixa, e o que a gente espera aqui do movimento é uma retração até uma dessas retrações de Fibonacci, ou seja, entre 12.100 pontos e 11.900 pontos, e manutenção da alta para o Dow Jones. Aqui no nosso mercado, os papéis que eu particularmente gosto muito, de gráficos que eu acho que merecem acompanhamento, um deles é Hipermarcas. Hipermarcas rompeu a linha de tendência de baixa, montou um movimento mais alto, uma provável onda 1, compra na retração de Fibonacci entre 19,31 e 20,33. Um outro papel com gráfico, uma situação gráfica bem parecida, Suzano Papel e Celulose, uma linha de tendência de longo prazo que se iniciou em fevereiro de 2010 até fevereiro de 2011, um ano de linha de tendência de baixa. Essa linha foi rompida, houve rompimento também do topo anterior, ou seja, papel a princípio por Elliott Down, essa provável onda 1, onda 2 fazendo uma retração até essa faixa, compra aqui nessa região, stop abaixo de 14,40 em fechamento. Um outro papel dentro do mesmo modus operandi, para a gente fixar isso na cabeça de quem opera essa metodologia de Elliott Down, também conhecida como metodologia de pivô. O papel aqui tem menos liquidez, mas tem um gráfico também muito bonito, rompimento da linha de tendência de baixa, rompimento de topo anterior. Se a gente colocar aqui o volume, a gente ainda vê uma outra informação interessante, que é o seguinte: o volume aumentou, a gente pode ver aqui embaixo, durante o movimento de alta, e durante esse pullback, esse possível pullback, houve uma diminuição importante de movimento. Então o volume ele está acompanhando um raciocínio que a gente está tendo, de que isso aqui seja uma onda 1, uma onda 2, e aí vai se iniciar o final desse movimento. Caso isso seja realmente uma onda 1, seria a faixa de 16,25, um potencial de valorização muito interessante. Montagem de posição entre 11,90, que bateu 11,88, e 11,37. Um outro papel também que eu acho que vale a pena acompanhar é a Ferbasa. Vou passar para um gráfico puro que fica mais fácil de ver. Olha, dentro da mesma linha de raciocínio anterior, rompimento de linha de tendência, traçamos um Fibonacci, compra nas retrações, e os objetivos, olha, tem um objetivo aqui em 15,31, mas os objetivos são bem maiores que esse. Um papel que está num trade já mais adiantado, porque já rompeu o pivô, para mim um dos gráficos mais promissores da bolsa. Eu particularmente tenho papel, venho comprando papel esses dias, é um papel difícil de ser comprado pela liquidez dele. Vamos dar uma olhada primeiro sem zoom. Reparem que houve o rompimento de uma longa linha de tendência de baixa, de longuíssimo prazo, formação de um suposto pivô, onda 1 macro, onda 2 macro, e aqui a formação de um pivôzinho pequeno.
Como em análise técnica os movimentos maiores mandam nos menores, o objetivo para mim fica na faixa de 7,17, 7,75 e 8,69 de longo prazo. Para a gente refinar um pouquinho a entrada, a gente vai ver, olha, que houve o rompimento de uma linha de tendência de baixa, formação de um pivô, a compra foi na faixa de 5,81 e reparem que ele já fez um pullback até este pivô de 6,23 rompido, ou o pivôzinho de 6,15 também rompido, e a meu ver o papel está acumulando aqui nessa região, tá? Eu tenho papel, o stop na minha opinião fica abaixo de um fechamento abaixo de 6,15, papel muito bonito mesmo. Um outro papel que eu acho interessante, uma empresa também de menor liquidez, mas cujo gráfico realmente está muito interessante, seria a ESTEC, que é a construtora. Esse papel, como eu botei também outro dia aqui, eu tenho, particularmente tenho. Comprei nessa faixa aqui de 13,70, 13,80. O papel rompeu para mim um pivô, stop num fechamento abaixo de 14,28 de parte da posição, o resto da posição fica abaixo de 13,90 em fechamento. E o papel tem uns objetivos, olha, para mim uma clara área de acumulação aqui. Se a gente colocar o volume, que é uma coisa que vale a pena a gente sempre acompanhar, olha, houve um rompimento com um aumento muito grande de volume e posteriormente uma queda gigantesca de volume do papel, que é a lateralização. Papel gráfico muito bonito, gráfico que vale entrada, ótimo risco retorno, objetivo do papel em 16,93 no mínimo. As blue chips, vamos começar por BMF. BMF é um papel talvez menos feio, vamos chamar assim, das blue chips. Rompeu uma linha de tendência de baixa e pode estar montando um pivô de alta. Compra entre 11,63 R$11, 11,63, 11,80. Essa meiuca aqui seria a compra desse papel. Vamos dar uma olhada em Vale. Vale não modificou muito o panorama dela. Vamos dar um zoom. Vale para mim só modifica num fechamento acima de 48,70. Aí o papel realmente pode configurar um pivô de alta. Sem romper 48,70, a tendência do pivô, na minha opinião, é voltar e buscar 44,69, 42,57. Os gráficos da siderurgia seguem todos dentro do mesmo padrão, dentro de linha de tendência de baixa. Reparem aqui, Gerdau, situação gráfica nada boa, abaixo de linha de tendência de baixa. Uzi Minas na mesma situação, CSN na mesma situação e Petrobras, como a gente diz há algum tempo aí, o papel realmente não se mexe, tem uma resistência importantíssima em R$29, o papel sente a resistência, não vai. Para quem acha que o papel pode romper a resistência, uma boa área de compra seria realmente a faixa aí de R$28, porque o papel está, como a gente pode ver, o papel está abaixo, acima, está chegando perto de uma linha de tendência de alta aqui nessa região. Então pode ser feita uma compra ou stop no fechamento abaixo da linha de tendência de alta, mas eu acho muito ruim porque a princípio você só teria aqui mais ou menos R$1 para ganhar nesse papel. Então eu acho que tem papel muito mais interessante para se ganhar do que Petrobras. O rompimento de R$29 com volume, a coisa muda de figura, mas para arriscar aqui 50 centavos na perda da LTA para ganhar R$1 para cima, a relação 2:1, particularmente eu não gosto. Eu acho que esses são os papéis aí interessantes do Bovespa, os movimentos interessantes do Bovespa, e vamos acompanhar a semana que vem. Quarta-feira tem vencimento de índice para a gente ver o que vai acontecer. Um abraço a todos, ótimo final de semana, até lá, até segunda.